Boa tarde. Hoje, 19 de maio de 2025, reiniciamos a leitura do Evangelho, o Apocalipse de João, no capítulo 8, página 147. O futuro da evolução da humanidade, a cultura dos 7 selos e das 7 trombetas. Vamos lá. Tendo já sido dito repetidas vezes que nossas 7 etapas culturais terão seu fim para a grande guerra de todos contra todos, devemos imaginar essa guerra de todos contra todos de modo bem diferente do que até hoje nos habituamos a imaginar as guerras. Basta observarmos qual o fundamento e a verdadeira causa dessa guerra. O fundamento ou causa é o desenvolvimento excessivo do egoísmo, dos anseios do ego, do individualismo dos homens. Em nossas considerações, já progredimos até o ponto de ver que o eu do homem é uma afiada espada de 2 gumes. Quem não compreender que o eu é uma espada de 2 gumes, dificilmente compreenderá o completo significado da evolução da humanidade e do mundo. De um lado, o eu é a causa do fato de os homens se enrijecerem em si próprios, de quererem colocar a serviço de seu eu todos os bens interiores e as coisas exteriores que possam estar à sua disposição. O eu é a causa do fato de todos os desejos do homem tenderem a satisfazer o eu como tal. O modo como esse eu tende a tomar como sua propriedade uma parte da propriedade comum da terra, como tende a afastar seu âmbito, todos os seus outros eus, guerreá-los, combatê-los, é algo a ser considerado como um dos seus aspectos. Mas, por outro lado, não devemos esquecer que, ao mesmo tempo, o eu é aquilo que confere ao homem sua independência, sua liberdade interior, aquilo que eleva o homem no mais puro sentido da palavra. O eu está fundamentado a sua dignidade. O eu é a disposição para o divino no homem. Esse conceito do eu causa dificuldades a muitas pessoas. Já nos ficou claro que o eu do homem foi evoluindo a partir de uma alma de grupo, de uma espécie de eu abrangente, do qual ele se diferenciou. Seria errado se o homem tivesse novamente o desejo de submergir como seu eu num estado qualquer de consciência universal, num estado qualquer de consciência comum. Tudo que leva o homem a aspirar a perda de seu eu, a perder-se com ele num estado de consciência universal, é um produto de fraqueza. Só compreende o eu quem sabe, depois de tê-lo conquistado ao longo da evolução cósmica, agora não pode mais perdê-lo. E o homem, se é que compreende a missão do mundo, deve aspirar, antes de tudo, a intensa força para tornar o eu cada vez mais interior, cada vez mais divino. Os verdadeiros antropósofos nada têm em si daquela retórica pelo qual sempre se enfatiza o desvanecer do eu num eu universal, o fundir-se numa massa primordial qualquer. A verdadeira cosmovisão antroposófica só pode propor-se como meta final a comunidade dos eus tornados individuais. Justamente a missão na Terra, que se exprime por meio do amor, é que o eu aprenda a se defrontar livremente com o eu. Nenhum amor é perfeito, quando derivado da obrigação ou acorrentamento. Só e unicamente quando o eu é livre e independente até mesmo para poder não amar, então só amor é uma dádiva totalmente livre. O plano cósmico divino consiste, por assim dizer, em tornar o eu tão independente que, como ser individual, este possa levar o amor de Deus a partir da própria verdade. Significaria conduzir os homens pelas rédeas da dependência se, de algum modo, mesmo o mais remoto, eles fossem obrigados ao amor.
Eu vou dar uma paradinha aqui, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. Nós já conversamos aqui no capítulo anterior, uns 2 capítulos atrás, o que é o amor, como é esse amor fraterno, que não é o amor do sangue. Então, o homem teve que aprender a se destacar do grupo, a sair daquela alma de grupo. Aí vira, ele tem a vivência das tribos, das consanguinidades da sua família, naqueles tempos antigos, então era o povo, a sua família, a sua aldeia, então ele tinha aquela, é uma repetição quase da alma de grupo, né? Então o amor dele era muito voltado para esse pequeno grupo. Então, com a vinda de Jesus, com a vinda do Cristo, houve então esse fenômeno que ele trouxe, que é o amor incomensurável, universal. Você não é para amar só quem é do seu grupo e só quem é da sua família. Então, o amor é de todos. Isso é o amor universal. Esse é o amor de Deus, o amor crístico. Aí ele vem aqui, está fazendo uma pequena recapitulação disso. Então, ele diz que o homem, ele, depois que ele conseguiu tudo isso, ele não vai mais abrir mão. Está muito difícil. Depois que o homem conseguiu evoluir o eu, evoluir para esse amor, e ele chega no momento que ele está cada vez. Isso é uma evolução espiritual, essa capacidade de amar, de alargar esses horizontes do amor, sair só da tribo, da família, amar só quem está do seu lado, não. Você começa a amar também o desconhecido, o estrangeiro, o pecador, quem não é igual a você, quem não é da sua cor, do seu tamanho, do seu sexo, sei lá. Você começa, esse amor é um outro tipo de amor, que abarca tudo. É o verdadeiro amor universal, que é o amor de Deus. Então, isso, o homem não pode abrir mais mão. Ele já está em vias de conquistar tudo isso. E a vinda do Cristo foi para isso. Então, ele está nos preparando para uma outra afirmação que ele vai fazer. Alguma dúvida? Não. Não. Ótimo. Então, vamos continuar. Ok. Assim, o eu será o penhor da mais elevada meta do homem. Ao mesmo tempo, porém, caso não encontre o amor, caso se enrijece em si mesmo, ele será o corruptor que lançará o homem no abismo. Então passará a ser aquilo que separa os homens uns dos outros, que conclamará para a grande guerra de todos contra todos, não somente a guerra de povos contra povos, porque o conceito de povo não terá mais o significado de hoje, mas a guerra de um contra o outro nos mais variados setores da vida, a guerra de classes contra classes, de castas contra castas, de estirpes contra estirpes. Em todos os campos da vida, o eu se tornará o pomo da discórdia, sendo, portanto, justificado dizer, de um lado, o poder, o eu pode levar ao plano mais elevado, de outro, ao mais baixo. Por isso, ele é uma afiada faca, uma espada de 2 gumes. E aquele que trouxe aos homens a completa consciência do eu, o Cristo Jesus, é justamente representado no Apocalipse, como já vimos, como aquele que tem na boca a afiada espada de 2 gumes. Então, é isso que ele vai falar, essa espada de 2 gumes, e é essa capacidade que o homem tem. Por um lado, o eu leva ao amor, mas, por um lado, a falta de amor vai enrijecer o eu. Então, tem aí uma jogada, uma pegadinha, não é? O excesso também de egoísmo. O homem, se ficar amando a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo e as suas coisas, ele vai ficar egoísta. Então, vai dar na guerra de todos contra todos. Eu acho interessante que o significado místico, não sei, da palavra não, do negar, né? Porque quando você expressa amor, você também pode negar, ainda que isso
possa representar que esse ato amoroso seja uma coisa ruim. Então, quando você está educando uma criança, o ato de negar é uma coisa de criar um limite, mas socialmente é visto como, não, peraí, você está limitando. Não, peraí, sim, de fato você está limitando, mas só que você tem que ter a arte de limitar também, né? Saber. Limitar para o bem. A mãe sempre diz, né? Doeu mais em mim do que em você, quando bate na criança, né? Clássico isso, né? Dizer, né? Mais ou menos. E aí também tem uma outra coisa que é assim, aquela que a gente teve aquele filme, não é? O de Sofia, como é? A escolha. Escolha de Sofia, que ela tem os 2 filhos e ela tem que escolher um para morrer e o outro para ficar, né? E aí como é que faz? São as escolhas do amor, não é? Como é que você faz? Amar mais, amar menos? São essas enigmas, essas escolhas do amor, não é? Então, vamos continuar. Já apresentamos como sendo uma grande conquista do homem ter podido alcançar um livre conceito do eu, por intermédio do cristianismo. O Cristo Jesus trouxe o eu em toda a sua abrangência. Justamente por isso, o eu deve ser representado pela afiada espada de 2 gumes, tal qual os senhores a conhecem por meio de um dos nossos selos. E é também compreensível que a afiada espada de 2 gumes saia da boca do Filho do Homem, pois quando o homem aprendeu a dizer eu, com plena consciência, foi-lhe dado subir ao plano mais elevado ou descer ao mais baixo. A afiada espada de 2 gumes é um dos símbolos mais importantes que nos apresentam no Apocalipse. Que é o primeiro selo, né? Que é o primeiro selo, vocês estão lembrando, né? Sim. Se agora nos estiver claro o que vimos no final de nossas últimas considerações, que a nossa cultura atual se seguirá uma ou outra, caracterizada nas cartas como a cidade de Filadélfia, deveremos, antes de tudo, observar naquela 6ª etapa cultural serão escolhidas as almas humanas cujas vidas deverão passar para a época seguinte. Como já tendo frequentemente sublinhado, depois da guerra de todos contra todos, se expressará nos semblantes o que atualmente é preparado nas almas dos homens. A assim chamada 7ª época cultural terá muito pouca importância. Nós viveremos agora na 5ª época cultural, depois se seguirá a 6ª, da qual surgirá um certo número de pessoas plenas de compreensão pelo mundo espiritual, compenetrados daquela intenção de amor fraternal que resulta do conhecimento espiritual. O fruto mais maduro de nossa cultura atual aparecerá nessa 6ª época. E o que virá em seguida será algo outro, algo que não é assim, algo que não é quente nem frio. O conjunto das culturas, a 7ª etapa, é algo semelhante a um fruto demasiadamente maduro, como algo que sobrevive à grande guerra de todos contra todos, mas que não contém em si nenhum princípio do progresso. Podemos continuar. Com licença, seria a 6ª raça? Não, raça é outra coisa, ele está falando de épocas culturais. Nós estamos na 5ª época cultural, né? A raça raiz, Isso aí é outra coisa, raça raiz é outra coisa, isso são as épocas, né? Eu acho que depois aqui ele vai fazer um desenho, você não tem não ainda, né, Ângela? Mais adiante ele vai fazer um desenho aqui. Bom, vamos continuar. Vamos lá. O mesmo ocorreu ao nascer a nossa cultura. Retrocedamos ao tempo anterior ao dilúvio atlântico. Nós dissemos ter sido o último terço do período atlântico vivido pelos homens da região hoje coberta pelo Oceano Atlântico, e nas proximidades da Irlanda atual se formou um pequeno grupo de pessoas que alcançaram o máximo grau de civilização atlântica e depois emigraram em direção ao Oriente,
de onde saíram todas as culturas posteriores. Tenhamos isso bem em mente, pensemos naquele pedaço de terra, hoje situado sob o mar a oeste da Irlanda. Pensemos como de lá imigrou, em direção ao Oriente, uma corrente de povo da qual se originaram as tribos que depois povoaram a Europa. Todas as populações europeias derivam dela. A parte mais dotada dos Atlantes caminhou em direção à Ásia Central. De lá derivaram as diversas culturas que descrevemos, chegando até nós. Vemos assim que um pequeno grupo de pessoas da Atlântida teve origem à nossa cultura atual. Mas também a cultura atlântida teve 7 épocas consecutivas. Tal como a nossa, tem 7 épocas que conhecemos como as épocas culturais. A proto-hindu, antiga, a proto-persa, a assírio-babilônico, caldaico, egípcio-judaica e a greco-latina. A nossa e as 2 seguintes. Foi na 5ª época cultural atlântica que teve início aquela migração, de forma que a mais seleta população da antiga Atlântida, aquela que é a base da nossa cultura, foi tomada da 5ª raça atlântica. Em relação à Atlântida, é realmente justificado falar de raças. Vieram depois uma 6ª e uma 7ª raças. Elas eram, por assim dizer, as raças mornas. Também elas sobreviveram ao grande dilúvio, mas nelas não vivia uma força de crescimento. Em relação à 5ª cultura, elas se comportavam aproximadamente como casca lenhosa e endurecida se comporta em relação à haste suculenta. Assim, as 2 raças que se seguiram, a que foi a verdadeira raça original, não foram capazes de evoluir. Elas eram, por assim dizer, maduras demais. Eu fico pensando essa imagem, não é? Dessa 5ª raça, que ele diz, da cultura atlântida, que se dirigiu ao Oriente. E que depois a 6ª e a 7ª, que não eram mais as raças mais brilhantes, que já eram raças que ele diz mornas, estavam ali estagnadas, estavam na época do grande desastre. Mas aí o que dizem é que no grande desastre da Atlântida, algumas sobreviventes vieram para a América do Sul. Então existe isso, que esses povos têm várias marcas, vários sinais lá da cultura deles, que são vindos da Atlântida, que são os povos que vão dar os astecas, os incas, esses povos assim, que são os nossos selvagens aqui da América. O que vocês acham disso? E uns foram muito brilhantes. Exato. Arquitetos, inclusive, engenheiros, né? E que eles vêm da Atlântida, que é ali. A Atlântida fundou ali, né? Entre a Europa e a África e a América, né? Então, diz que tinha uma passagem a pé. Você poderia, aqui da América do Sul, atravessar a Atlântida e ir até ali, a costa da África, até onde atualmente é Portugal, Espanha. A Atlântida beirava ali, não é? E eu acho que deve ter ido até a Irlanda, esse grande vazio, né, do Atlântico. Interessante a gente pensar, não é? Porque essas raças aqui nossas são tão diferentes dessas raças que ele descreve lá da 5ª época, não é? Eu não sei, acho que parece mais o local onde existia a Atlântida original foi justamente o ponto de cisão dos continentes africano, e americano e europeu. Teve lá um ponto de cisão e cada continente rumou para um lado, como se tivesse realmente uma explosão. E aí eu acho que a sensação que deu não foi exatamente de uma guerra, foi de uma implosão por dentro. Não foi eles nunca falam, a catástrofe é uma catástrofe natural, um terremoto, um maremoto, um tsunami, uma coisa assim, não é? Que eles descrevem. Os continentes vão se separando e dali realmente você tem até a história geológica comprova
Isso, né? É. Fato, né? Essa terra do meio afundou, né? E o fato, tem uma outra também, uma curiosidade, é que a placa da Índia, né, ela era separada, literalmente separada, e se juntou na placa asiática, né? Então ela saiu de um certo ponto e migrou, e hoje em dia a Índia, com lá o Himalaia, é o resultado dessa pressão dessas duas placas. É, ela subiu, né? Era muito maior até, enfim. Mas para você entender a potência desse tipo de movimento tectônico, né? Placas, Gente, eu tenho uma dúvida tão grande que às vezes me assola. Por que não fala nada da África? Fala da África, não, antiga isso, antiga aquilo outro. Poxa, e antes de Grécia, não sei o quê, já estava lá aquele continente africano, não é? E como se ele não existisse. Olha, Às vezes eu aqui, fico me perguntando. Nesse livro aqui, ele não fala da África, mas em outro ele fala, que eu já li. E ele fala assim que a raça humana, ela começa na África, entendeu? E aí ela faz um movimento assim, ó. Ela vai para, olha o mapa na frente de vocês. Ela vai como se fosse assim para a Arábia. Ela vai Extremo Oriente, segue para o Oriente Médio, segue para a Europa. Passa na Europa e depois vem as Américas. Américas, mas pela Ásia, né? Não. Dá a volta. Faz assim como Isso, um círculo. E pela Ásia, pela Sibéria. Não, vai até lá, depois passa na Europa. Porque ele fala assim, que esses primeiros que na África são os mais jovens, as almas, é tudo ao contrário. Os primeiros homens, então, é mais fresco, mais jovens, mais sem maldade, sem malícia, entendeu? Eu acho que eles estão associados às primeiras raças, às primeira, segunda raça, né? Porque aí ele fala que na quinta, que somos nós. Né? Não, aí os da América, que foram descobertos depois, são mais velhos, mais endurecidos, mais ele fala mesmo a palavra endurecido, como um velho, entendeu? Eu não sei se é na Alma do Povo isso, Gui. Tem um livro dele que ele fala isso muito bem. É muito interessante. Tem um livro chamado A Missão da Alma dos Povos. É esse. Eu acho que é aí que ele fala da África. Cada povo tem uma missão, tem uma época. Não tem ninguém superior nem inferior. São trabalhos diferentes na humanidade, né? Cada um traz uma coisa. Eu tenho esse livro, eu vou procurar, então. Deixa para a gente ler junto, Glória. Esse livro que ele falou, eu tenho. Da Alma dos Povos, eu vou dar uma procurada para... Tenho, a Alma dos Povos, ele fala, eu não sei se outro... Olha, a Alma dos Povos dá para discutir bastante, porque tem muita coisa ali que é possível de discutir bastante ali, sabe? É curioso esse livro. Então é livro para ler em grupo, não para ler sozinho, né? A Steiner dá bons papos no final, sempre dá, né? Polêmicas, né? Você poderia obrigada. No grupo? Vamos lá, vamos continuar. Alô, oi. Oi, Angela, fala. Poderia escrever no grupo o nome do livro? Tá, eu mando o link para vocês da editora depois. Tá bom, obrigada. Ainda hoje, os senhores podem ver retardatários dessas antigas raças amadurecidas demais, sobretudo no povo chinês. Olha só isso, gente, o que ele vai dizer? O povo chinês se caracteriza pelo fato de não ter acompanhado o que se havia manifestado da quinta raça, a raça original. Naquela ocasião, quando o corpo etérico penetrou no corpo físico, o homem recebeu a primeira disposição para dizer eu, a respeito de si próprio. Eles perderam a oportunidade daquele período. No entanto, justamente por isso,
desenvolveram sua elevada cultura, que ficou famosa, mas que, no entanto, não era capaz de se desenvolver. A quinta raça Atlântida enviou, em todas as partes, os portadores de sua cultura, que criaram culturas novas. Estas foram aperfeiçoando e crescendo. Sim, tudo cresce desde a antiga cultura hindu até a nossa. A sexta e a sétima raça da Atlântida se endureceram e chegaram, portanto, a uma condição estacionária. Como eu disse, a cultura chinesa é um resíduo disso. Ela não consegue sair de si mesma. A velha civilização chinesa recebeu uma herança maravilhosa da antiga Atlântida, mas não pôde ir além de seu auge. Nada permanece imune às influências. Os senhores podem observar a antiga literatura chinesa. Ela foi influenciada de todos os lados, mas seu colorido básico mostra sempre o caráter da Atlântida. Esse estar encerrado em si mesmo, esse fazer descobertas e permanecer parado nelas, sem jamais poder desenvolvê-las além de certo grau, tudo isso deriva do caráter da Atlântida. O que vocês acham desse parágrafo aí sobre a China, visto do ponto de vista atual que a gente está? Então, eu acho que é uma bola fora dele. Você acha, Gui? Eu fiquei pensando, eu não achei, não. E olha só, eu vou te dar só um exemplo. No momento que ele fala isso aqui, a China estava no meio de um processo de deterioração da própria cultura chinesa, tá? E tinha acabado de passar pela Guerra do Ópio, estava aqui, nesse momento, estava invadida pelo Japão, e ia passar por várias outras ainda, até chegar no que aconteceu na Grande Revolução Comunista, lá em 49. Mas, assim, o que é mais curioso é que, quando Marco Polo foi para a China em 1500, ou 1400, né, ele chegou lá e viu que tinham coisas que a civilização ocidental sequer conhecia o que era, como, por exemplo, a bússola, né? E ele ficou tão maravilhado que aquele negócio realmente funcionava e tinha uma mágica por detrás, e que, no final, a ciência rapidamente descobriu o magnetismo, assim, ou então a pólvora, ou então o fato de você poder manter o trigo de maneira prolongada fazendo o macarrão, né? Então, várias tecnologias que foram absorvidas até hoje. Tem aí pólvora e macarrão, estão aí, inclusive a bússola. O GPS tentou mudar, mas, né? Enfim, então, assim, são... Ok, até entendo que chegou um momento de estagnação forte. Tá? É isso que eu acho, entendeu? Tem Eles descobrem e estagnam, porque cada vez eles pegam carona em outra, entendeu? Então, mas não é o que está acontecendo hoje, né? Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Eles estavam estagnados, né? Eles adotaram o comunismo, adotaram, levaram a sério, Aí, quer dizer, eles pegam a ideia do outro, fazem muito bem, organizam, e aí aquilo para. Aí eles saíram daquela pobreza extrema com o comunismo, né? Aí eles pararam. Aí o que eles tiveram que fazer? Mudaram. Tudo o que eles desenvolveram agora são tecnologias que já estavam aí no Ocidente. Eles pegaram agora e agora eles vão parar outra vez, porque eles não têm, não é da índole deles descobrir. Eles descobrem e param. Olha, a mesma coisa que você falou, a pólvora, a bússola, o Ocidente pegou a bússola, já descobriu como é que já fez outra coisa. Então, a mesma coisa eles fizeram recentemente. Então, eles pegaram a tecnologia ocidental. O que o Ocidente fez com a China, com a pólvora, com a bússola e com o macarrão, eles agora fizeram com o carro elétrico, com o foguete e com o satélite. Agora, o interessante é o seguinte, eles já estão dando um passo além do Ocidente. Então, vamos ver. Mas... Não, então... Estão chutando cachorro morto. O Ocidente já está na decadência, né, Gui? Não, o que você tem notícia hoje em dia é que a educação, hoje em dia, é baseada toda na ciência.
E a ciência é levada como se fosse um jogo de futebol lá. Cada conquista científica é comemorada como um campeonato, né? E, então, assim, chegou-se ao estado da arte da ciência do ponto de vista de produção científica, e até a gente pode ver, o DeepSeek, por exemplo, assim, é um tapa na cara da indústria de tecnologia americana, que faz muito melhor por muito menos custo, eu digo, né? Então, eles estouraram com o modelo econômico de desenvolvimento do atual. Enfim, existe É uma cópia, né? Na verdade, a China Cópia. é uma Isso que eu cópia. digo. Não, peraí. Não, o que eu digo é o seguinte, Isabel, eles estão passando a produzir ciência a ponto de o Ocidente copiá-los. Assim, já estamos passando por um paradigma. Agora, o que é curioso... Se transformaram, assim, na verdade, na fábrica de tudo, né? A China É o contrário, Bel. Toda a inteligência artificial americana teve um custo alto, né? E agora vem a deles com um custo baixíssimo de inteligência a mesma coisa por um artificial. custo baixo, né? Então, Eles são mais bem eficientes. atual, recente, né? Porque até 20 anos atrás não era bem assim, né, gente? não, Então, Isabel, gente, mas o Steiner está dizendo é que eles seguram aí, e aí eles param. Eles vão chegar num apogeu e vão estagnar. bom, Eles não vamos. Isso aí, por isso que vai ter a guerra de todos contra todos, entendeu? Por isso. Mas qual é a base, que eu não entendo, para o Steiner afirmar que eles vão parar, né? Porque foi como eles falaram. Não, o Steiner, minha filha, se você for procurar a base do Steiner, você vai ficar louquinha da Silva, entendeu? É espiritual, Bel. Não, Bel, é pesquisa espiritual. Ele ia lá para o mundo Ele espiritual. tinha uma capacidade, assim, eu vou em largas pinceladas explicar. Ele tinha uma capacidade de sair do corpo, né? E ele ia no corpo astral dele, com o eu dele, né? Ele ia num lugar que se chama Crônica do Akáshica, isso vocês já ouviram falar, que é um lugar onde estão lá, é como se fosse o grande computador, o grande cérebro do universo. Estão registrados todos os fatos. Então, ele vai lá e vê tudo isso, e também ele tem uma mente privilegiada, e ele faz as correlações. Por que ele está fazendo a correlação aqui? Com a quinta época atlântica, não é? Onde foi criada essa raça especial, não é? Agora ele está fazendo a correlação com a nossa quinta época, que ainda temos condições de fazer ainda coisas especiais. Só que ele diz que na sexta época nossa e na sétima vai ser como na quinta, na sexta e na sétima Atlântida. Vão ficar mornos. E é isso que vai acontecer. A gente não vai mais ter corpo físico, né, Mary? Isso aí você já está me perguntando. Eu tô achando, não, eu acho que é isso, que a gente... Não, a gente não vai ter esse corpo, a gente vai ter outro... Um corpo mais ou sutil. seja, esse corpo vai ter outras facilidades, né? A gente vai ter os olhos para ver também o mundo espiritual, né? Se você trabalhar bastante dentro de você. Trabalhar, né? Né? Com isso. O negócio agora, a nossa meta é passar pela guerra de todos contra todos. Quem passar, já vai, entendeu? O negócio Sim. Agora, vamos pegar nossa meta, objetivo. Agora que ele está explicando que agora vão chegar duas culturas, e nós vamos participar, porque vamos reencarnar, onde vai ser pessoas mornas, entendeu? Não tem não vai ter grande, certamente, que eu estou entendendo, que não vai ter tudo isso que teve agora nesse último século, que nós somos desse século, somos testemunhas disso, nós vimos o que aconteceu. Né? Eu tenho 85, eu sei o que aconteceu nos últimos 80 anos aqui, eu passei por tudo, eu sou aquela que passou por tudo, né? Desde o telefone
que com o dedo, com aquele que botava assim, né? Que falava assim, Ah, não, isso eu tudo. também. Não é? No interior tinha, na minha escola, Não, lá em eram Maceió, eu quatro estudei servinhas, assim, não tinha nenhum. aquela que você Depende das segurava aqui. várias. Não, que tinha telefonista, que você pedia a linha, ainda sou desse tempo. Isso. Aí depois veio do dedinho assim, depois veio o botãozinho, até chegar no celular, entendeu? Então, é isso que ele está dizendo. Nós estamos numa época onde tem muita criação, entendeu? Onde acontece muita coisa. O que ele diz que é morno, eu entendo, quando ele diz morno, ele quer dizer que é uma coisa parada, como não ficaram assim 500 anos tudo parado, assim, por exemplo, lá no... Pense se você tivesse vivido 80 anos entre os gregos, é bem parado, né? Entre os egípcios. Você não assistia nem construir uma pirâmide em 80 anos, não fazia, entendeu? Tá bom, vamos continuar então. Vamos andar mais um pouquinho, que ele vai falar mais coisas. Vamos lá. O que aconteceu naquele período com a quinta raça, que produziu os homens capazes de se desenvolver, e com a sexta e a sétima, e que entraram em decadência, acontecerá também em nosso tempo. Isso. Agora, nós ainda vivemos almejando a sexta cultura. Nós almejamos que deve ser como resultante da união espiritual entre Ocidente e Oriente. Então, a sexta época cultural será a base para as novas culturas que surgirão depois da grande guerra de todos contra todos, tal como as nossas culturas começaram depois do período Atlântico. Por sua vez, a sétima época cultural será representada pelos mormons. Esta sétima época passará ao novo período da mesma forma como a sexta, e as sétimas raças da época Atlântica passaram ao nosso período, como raças enrijecidas e retesadas. Isso. Depois da guerra de todos contra todos, haverá entre os homens duas correntes. De uma parte, aqueles de Filadélfia, o princípio do progresso, da liberdade interior, do amor fraterno. Um pequeno grupo composto por homens de todos os povos e nações. De outra parte, a grande massa daqueles que são mornos, os resíduos dos que agora se tornam mornos, a corrente de Laodiceia. E depois da grande guerra de todos contra todos, se tratará de dirigir, pouco a pouco, a corrente má em direção ao bem por intermédio da raça boa, da corrente boa. Depois da guerra de todos contra todos, uma das principais tarefas será salvar o que houver para ser salvo, dentre aqueles que, depois da grande guerra, terão somente a tendência a combater-se mutuamente, a extravasar o eu no egoísmo exterior. Dentro da esfera do ocultismo, sempre se tomam providências relativas a todas essas coisas do mundo. Entenderam esse pedaço aqui? Mais ou menos isso que a gente estava falando. Quer dizer, depois da guerra de todos contra todos, então as coisas vão se organizar mais ou menos assim. São duas correntes. Uma é aquela de Filadélfia, com o princípio do progresso, da liberdade interior, do amor fraterno, daquilo tudo que a gente viu que o Steiner diz que desenvolve acima daquela linha. Lembra aquela linha que faz uma curva? E a outra é a Laodiceia, que estão reunidos, então, os mornos, aqueles que não reagem, aqueles que estão por fora das coisas, não deixam as coisas acontecer, né? Então, que aí são muito fáceis de ser capturados pelos maus, que é aquela corrente que vai cair para baixo, abaixo daquela linha do horizonte lá, que ele traçou, né? Então, a gente está num momento bem singular da humanidade, né? Que a gente está, hoje em dia, assim, o que a inteligência artificial provoca, né? É que não existe futuro do conhecimento, né? Porque a inteligência artificial, ela analisa tudo que está descrito na internet hoje em dia. Então, você não tem produção de conhecimento. Você tem um grande copia-cola
virtual, e essa inteligência, na verdade, organiza o pensamento para você e ele copia e cola para você, né? Então, ele organiza a parte mecânica do conhecimento, mas ele não produz conhecimento, né? E a hora que você analisa a sociedade, você está vendo, na verdade, um déficit cognitivo. As pessoas estão pensando menos. E significa pensamentos assim, as pessoas não conseguem traduzir mais as palavras, né? A gente entrou numa crise epistemológica, né? Onde o significado não serve para nada. Serve para o cara inventa um significado qualquer, inventa uma narrativa qualquer e faz daquilo a própria liberdade. Eu acho que ele está falando disso. Eu também acredito isso. Eu acho que nós estamos assim, já está muito claro o vislumbre. Ele vai agora falar um pouquinho assim dessas almas dos homens maus e tudo. Eu acho que está muito claro, a gente já pode vislumbrar na fisionomia e na índole da pessoa que ele tem, sem julgamento, né? Mas tem uma índole má. E você pode julgar também só pelas as ações. Lembra sempre que o Steiner, desde o começo, diz que o homem ele deve ser avaliado pelas ações, hein, gente? Não é pelo que ele diz, é pelo que ele faz. Mas, mãe, assim, a ignorância não é uma opção. Entendeu? Assim, às vezes... Concordo. Falta de oportunidade que muitos não possuem. Porque, assim, eu vejo a capacidade assim, de realização em muitas pessoas que não conseguem pensar, não conseguem ler um texto. São analfabetos funcionais, literalmente. Mas é que você Assim, a oportunidade... Então, assim, o que eu vejo, assim, a hora que ele fala assim que a gente vai ter que salvar as pessoas que estão embrutecidas, é mais ou menos isso, porque tem pessoas que não tiveram a oportunidade de poder saber o significado das palavas, não poder saber... Mas, por exemplo... São aquelas que não fazem, que não... como expressar, não são os agentes da inteligência artificial, né? Não são os que criam. Então, é a grande massa que absorve, sem isso que você está falando, né? Sem esse senso crítico, sem esse domínio. E aí vai, o assunto é longo, né? Vai ao encontro do sistema educacional, principalmente no Brasil, né? Então, 99% é a massa que absorve sem o seu significado, sem o entendimento, e não acrescenta, né? Ela só consome e consome mal, né? Eu acho que o grande erro é tratar uma ferramenta como um objetivo final. Então, assim, as pessoas estão sendo ensinadas a usar essa ferramenta não com o sentido do que ela pode entregar. Mas as pessoas estão vivendo na sociedade do consumo. Apareceu uma ferramenta, vamos usar, vamos consumir, entendeu? É uma questão da nossa mentalidade, essa coisa da sociedade de consumo. Vamos consumir. Tem mais uma maneira de fazer? Ela corta caminho? Vamos consumir. Não é assim com tudo? Prazer rápido intelectual. A sensação de que ficou esperto, porque conseguiu botar uma pergunta lá e o negócio respondeu. Ai, meu Deus, que esperteza, entendeu? Eu acho que isso faz parte, dá licença, isso faz parte do desenvolvimento que, Mary, que você mesmo falou do telefone. Dá para você abandonar o celular e voltar para aquele telefone manivela? Como Maria telefonista sabendo a vida de todo mundo? Não dá. Mas o que dá é você melhorar o conteúdo do que você vai dizer. Sem dúvida. Entendeu? É isso que eu acho. O Gui deu o exemplo aí das pessoas que não têm condições de se desenvolver. Eu tenho uma outra visão. Como o Steiner diz que a pessoa será julgada pelas suas obras, eu tenho a impressão assim, o caboclo não sabe ler, o caboclo não sabe escrever. Mas ele fez uma casa, ele fez uma arapuca de passarinho, ele vive por conta do que ele... Entendeu? As ações dele é que vão contar. Não é a qualidade intelectual dele.
Ele foi uma pessoa ativa? Ele foi uma pessoa que foi lá, construiu, fez um barco, fez isso, plantou. Então, ele está do lado construtivo, do lado que tem um impulso. Agora, o outro ficou lá, né? Não fez nada, mas ficou lá só na inteligência artificial, copiando texto e, digamos assim, postando coisas assim que não são dele. O que ele fez? Ele foi um copia e cola? Para mim, ele é do lado dos maus, entendeu? Mas o problema é que a qualidade do que faz é medido aqui nesse plano terreno pela capacidade que você tem de gerar... Gui, nem em todo lugar. Nós estamos aqui muito com a visão paulista da coisa. Se você mora no interior, o cara esperto lá é o que mais plantou, é o que mais ganhou, é o que mais colheu. Entendeu? Não é o que foi para a escola e tirou doutorado, mestrado. Não é. É o cara que... Quando o cara tem um conhecimento e ainda ele opta por maldade, aí é que ele vai para o inferno mesmo. Aí é diferente, né? Ou então não. Ele tem que aproveitar do outro. Eu acho que o atravessador vai para o inferno, entendeu? E o labrador vai para o céu, entendeu? Porque o comerciante ainda está trabalhando e botando lá, digamos, o capital dele em risco, sei lá o quê. O lavrador está plantando. Agora, o atravessador é o que vai para o inferno, porque está só carregando de um lado para o outro e ganhando lucro, tá certo? É assim que eu acho que... ele está transportando... Enfim. Mas, assim, é muito sutil tudo isso, né? É tudo muito sutil mesmo. E vai ficar cada vez mais, não é? Porque a gente vai ter que escolher o lado, né? Então, você tem que escolher... A ética vai ficando cada vez mais estreita, não é? A ética interna, né? O julgamento de como você está agindo nesse mundo, né? É isso aí. É como diz a Ângela, não dá para parar de usar o telefone, não dá para parar de usar a internet, mas você está usando o quê? Para o bem ou para... O que você está fazendo? Você está para o... Sei lá o que é o mal também, entendeu? Enfim, para a sua involução ou para a sua evolução? Isso aqui é importante. Como aqui, a gente já disse, como aqui agora, a gente está estudando uma coisa seríssima, está aproveitando o quê? O telefone, as ondas aí do Wi-Fi, tudo, né? Então, nós estamos tentando, como eu gosto de dizer, cristianizar a internet, não é? Trazer para dentro da internet alguma coisa boa, né? Tá bom. Aí a última frase desse parágrafo que a gente leu é: dentro da esfera do ocultismo, sempre se tomam providências relativas a todas essas coisas do mundo, que são as partes também rotas e escuras e dá sujeito a tudo, né? Então, vamos lá. Não considerem como a crueldade do plano da criação como algo indiscutível. Quando ao plano da criação, o fato de a humanidade ser dividida entre os que estarão à direita e à esquerda, considerem isso... Então, o que estarão à direita e à esquerda, ponto. Considerem isso muito mais como algo extremamente sábio no plano da criação. Ora, ponderem que justamente pelo fato do mal, sim, se separar do bem, é que o bem alcançará sua força principal no bem, pois a grande guerra de todos contra todos, o bem deverá despender todo o esforço possível para, enquanto ainda for viável, atrair os maus para junto de si. Viu? Ainda tem que atrair os maus. Não é mole? Não será uma tarefa educativa como as tarefas educativas de hoje. E cooperarão forças ocultas, pois nesse próximo grande período, os homens saberão colocar em movimento forças ocultas. Os bons terão a tarefa de agir sobre os confrades da corrente má. E tudo isso é preparado nas correntes cósmicas ocultas. No entanto, a corrente menos compreendida e é a mais profunda de todas as correntes cósmicas ocultas. A corrente cósmica que prepara isso diz a seus discípulos o seguinte: os homens falam do bem e do mal, e não sabem que, para o plano cósmico, é necessário que também o mal chegue ao seu ponto culminante,
para que aqueles que devem superar o mal usem, justamente na superação do mal, a força de modo a fazerem surgir um bem ainda maior. No entanto, devem ser preparados os mais escolhidos entre os homens, para que sobrevivam à época da grande guerra de todos contra todos, na qual eles serão confrontados com homens que terão os sinais do mal em seus semblantes. Eles devem ser preparados para que possa fluir à humanidade tanta força boa quanto possível. Ainda será possível que, após a guerra de todos contra todos, os corpos, até certo ponto ainda maleáveis, sejam transformados pelas almas convertidas, pelas almas que ainda, nessa última época, serão conduzidas ao bem. Com isso, muito será alcançado. O bem não seria um bem tão grande se não crescesse pela superação do mal. O amor não seria tão intenso se não tivesse de tornar-se grande o suficiente para vencer até mesmo a feiura do semblante dos homens maus. Isso já é preparado antecipadamente, sendo dito aos discípulos. Portanto, não deveis crer que o mal não tenha sua justificação no plano da criação. Ele está contido nela, para que, por seu intermédio, um dia venha a existir o grande bem. Então, o que vocês acharam dessa última página, desse último trecho? É forte, não é? Eu achei muito forte. O que vocês acharam? É para se pensar muito. Muito. É que a gente está no auge do mal, realmente, a gente está vendo o mal sendo transmitido via satélite, ao vivo, a cores, na sala de casa, na hora da refeição. Então, aqui tem uma coisa assim que eu fiquei muito impressionada. Você tem pessoas que você já não precisa ter nem chifre, nem orelha, nem nada, que ele diz que no futuro, né, os homens maus vão ser visíveis, vai ter sinais no rosto, né? Mas já tem, não tem? Vocês não já sabem que umas pessoas são do mal? E outras pessoas são do bem? Você olha para o semblante, você já sabe que é do bem, você sente, né? E está muito chocante, porque quando entra assim na televisão, você já vê a pessoa, aquilo já dá um frisson. Vocês sentem isso? Sem dúvida. E ele falou que as pessoas más iam ficar cada vez mais feias, né? Interessante. Vão ficar cada vez mais feias. Interessante isso também, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. E por isso que eu digo que a minha avaliação do que a gente está lendo é que nós já estamos na beira da coisa. Já estamos. Teve uma época que era difícil você saber se uma pessoa era má ou boa. Você sempre falia, mas por outro lado, você dizia, até um bandido, às vezes ele é bom filho, mas por outro lado, ele trata os filhos muito bem. Mas agora tem umas coisas que não tem mais perdão. É impossível uma pessoa assim, tão perversa, que faz isso, que está fazendo isso, ainda tenha coisas boas dentro. Já é assim, aquela coisa desequilibrada, né? Você vê uma coisa desequilibrada, né? Não quero falar nome de ninguém aqui, eu quero que vocês pensem só, tá? As coisas que estão acontecendo agora. É muito difícil você falar o nome de pessoas, né? Mas a gente sente uma dureza, não tem assim na fisionomia, aquela dureza, aquela... Né? E por outro lado... Né? Parece robô, né? Não é? A gente olha longe. Uma máscara, né? Parece que tem uma máscara, né? Putin, né? O Putin, ele dá essa carcaça, assim, essa máscara, ao mesmo tempo tão embrutecida, tão endurecida, que parece que tem dentro dele um robô do mal, assim. Né? Eu acho também o Netanyahu, sabe? O Netanyahu. Também. Nossa! Você olha para ele, chega a arrepia. Não é?
tão penteadinho, tão lavadinho, tão arrumadinho, parece um boneco. Não é uma produção, não é? Parece que ele não é gente. É muito esquisito aquilo ali. Os olhos, não? Tem uma coisa dura. E a gente pode começar a olhar e ver onde que tem humanidade, não é? Dentro das pessoas, né? Tá, aí a gente temos o Trump, o Elon Musk, né? Uma coisa assim. Não, mas por outro lado, por exemplo, o Papa, esse Papa novo que entrou, desde o primeiro dia que a gente olha para ele, e ele tem uma não vou dizer uma meiguice, porque não é uma coisa piegas, não. Ele tem como uma personalidade muito forte, mas ele tem também não sei dizer, Ele tem uma doçura, né? Ele tem os olhos, né? Os olhos dele são meigos, ele tem um olhar meigo, né? Mas a gente sente uma personalidade também, né? Então, as coisas assim, eu acho que a gente pode começar a perceber isso, né? Sem julgar ninguém, né? Mas o Steiner disse que depois vai ser visível, né? Você vai ver, não é? Você não tem que interpretar, né? Vai ser visível. Oi, Mari, tudo bem? Hoje meu aluno está doente, eu estou conseguindo vir. Sabe que eu estou dando aula esse horário, mas meu aluno, eu estou tratando uma pessoa com um problema sério de saúde e ele está doente, por isso eu vim. Eu acho assim sobre esse assunto, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de achar que de olhar já saber, né? Porque a gente está sempre julgando. É muito difícil a gente saber se a gente está julgando certamente, né? Claro que tem algumas coisas que são óbvias, né? Que a gente vê Mas, a maldade. o Steiner está falando aqui, depois você ouve a gravação ou você lê algumas páginas para trás, o começo do capítulo, que para o futuro vai ficar bem claro a raça dos homens maus e a raça dos homens bons. E vai ser visível. E a coisa que eu estou dizendo é que eu acho que a gente já está nesse limiar, porque já tem umas pessoas que você já olha e você já sente aquela... Você já está visível. É isso que eu quis dizer isso, não é julgando. Entendeu? Eu sei, mas assim, Mary, você, né, é uma iniciada, né? Você tem uma estatura, acho que você tem essa visão que você tem um julgamento bem que não é, que é assertivo, entendeu? Mas tem que ter muito cabedal para poder fazer o julgamento. Mas eu estou só querendo dizer que... Emitir o julgamento, é isso que eu estou falando, porque eu, cada vez que eu vejo assim, o mal em alguém, né, eu vejo que tem 3 dedos apontados para mim também, então eu presto muita atenção, né? Entendeu? Mas aí o Steiner está falando de um fenômeno que vai acontecer no mundo, logo que a gente tem que se preparar para isso, né? Que vai acontecer isso. E não é que você tem que optar se você vai querer ser do bem ou do mal. Isso é que é mais interessante, né? Eu acho que você já tem que ir preparando as suas encarnações agora para quando chegar. Nós estamos na 5ª época, isso vai acontecer para frente. Então, você já tem que ir se preparando para você já nascer naquela raça dos bens, dos bons, porque já vai ter separado, entendeu? A raça dos homens maus e a raça dos homens bons. Não é que você vai julgar, nem você vai optar. Não vai ter livre-arbítrio nisso. O livre-arbítrio já vai ter sido superado. O livre-arbítrio você tem que usar agora, agora em cada coisa que você faz, para que você vá construindo o caminho para você nascer naquela raça do bem. É isso que está escrito aqui no texto. Entendi, está certinho, é isso mesmo. A gente está aqui nessa busca de procurar, né? Isso aqui é daqui a dois períodos ainda, falta. Mas você já tem que ir se preparando para já nascer na raça dos homens bons, entendeu? Deus nos ajude, né? Deus nos ajude. Vamos continuar um pouquinho mais, Guido. Os que em suas almas estão preparados por tais ensinamentos
a fim de um dia poderem cumprir essa grande tarefa educativa, são os discípulos da orientação espiritual denominada maniqueísmo. O maniqueísmo é frequentemente mal compreendido. Onde quer que os senhores ouçam ou leiam algo a respeito, ouvem somente um discurso vazio. Se diz que os maniqueus acreditavam ter havido, desde o início do mundo, dois princípios, o bem e o mal. Não se trata disso, e sim da doutrina que acaba de ser exposta. Essa doutrina, sua transposição para o futuro dos discípulos que são encaminhados de maneira a poderem executar uma tarefa como essa nas futuras encarnações. Eis o que se entende por maniqueísmo. Manis é aquela elevada individualidade que continuamente se encarna na Terra. É o espírito guia dos que vivem para a conversão do mal. Ao falarmos dos grandes guias da humanidade, no caso, o Steiner falou que numa série de livros aqui que estão apontados, devemos também pensar nessa individualidade que assumiu tal tarefa. Embora no presente o princípio de Manis tenha precisado ser relegado aos bastidores, por haver pouca compreensão em relação ao espiritualismo, esse grandioso e admirável maniqueu conquistará cada vez mais discípulos à medida que nos voltarmos para a compreensão da vida espiritual. Aqui, por exemplo, tem uma dica preciosa. Vocês que gostam de pesquisar, pesquisem mais o que é o maniqueísmo, pesquisem mais onde é que o maniqueísmo, que ele diz assim, tudo que você for ler não é isso, é frequentemente mal compreendido, então você vai ter que ler muita coisa para passar na peneira e você ver, né, o que é. Eu acho que é uma corrente que é muito utilizada hoje pelas igrejas pentecostais e que acabam sendo utilizados para, assim, literalmente, controlar o fluxo de fé, mas, ao mesmo tempo, também criar um preço né, para a presença ali. Né? Então, essa história... Bem versus mal, né? É muito simples. Né? Mas assim, a hora que eles falam assim que o bem da igreja é o seu bem, se a igreja é rica, você será rico. Isso não é maniqueísmo. Isso não é maniqueísmo. Assim, e se você exercer o mal, você não é digno. Né? Então, existe uma clara diferença. Né? Então, fazer o bem, por exemplo, é doar dinheiro para a igreja, né? Lógico. Para a igreja. Tem que ser bem. E aí, assim, é um uso, né, muito, muito forte, né, disso. Bom, a única coisa que eu posso sugerir, que foi o caminho que eu também fiz, é que vocês procurem conhecer o catarismo. Podem tomar nota aí, catarismo, que foi um grupo maniqueísta, que fizeram uma cruzada contra os cátaros e exterminaram os cátaros. Eles exterminaram os cátaros. Né? Mas os cátaros eram maniqueístas. Então. Eram maniqueístas, radicais. Mas você lendo os princípios do catarismo, você vai ver a vida dos cátaros, a vida, como eles se comportavam. Vocês vão ver mais ou menos como é a vivência desse bem e mal, não é? Mas assim, você diz que eles mantinham essa visão original do maniqueísmo. Mais perto possível, né? O mais perto possível, dentro daquela época também, né? É engraçado que foi combatido isso. Então... Foi, porque... Aí tem que ler lá por quê, né? Porque eles não obedeciam o Papa, não obedeciam ninguém, né? Lógico. Eles foram acusados, igual os templários, foram acusados de acumular riquezas. Entendeu? É muito interessante. No sul da França que aconteceu essa cruzada. É muito interessante. Por aí vocês pegam um fio bem legal, filosófico, entendeu? Não estou dizendo que os maniqueístas, esses cátaros, estivessem 100% corretos,
eles fizeram uma interpretação do maniqueísmo dentro do cristianismo, e é muito interessante. Tipo de vida, eles viviam para a caridade, é muito interessante a maneira que eles viviam, né? Muito coisa da correção da vida, né? Bom, vamos continuar, que estamos quase terminando. Assim, os senhores veem como a humanidade atual continuará a viver na época posterior à guerra de todos contra todos, como em nossa época continuou a viver aquela raça de Atlantes que fundou a nossa cultura. Depois da grande guerra de todos contra todos, a humanidade se desenvolverá em 7 etapas sucessivas. Já vimos, como é dito no Apocalipse de João, sobre o rompimento dos 7 selos, nos indica o caráter das 7 culturas fundamentais sucessivas, das 7 etapas culturais após a Grande Guerra. Depois de transcorrida aquela cultura, que o homem moderno só pode, como iniciado, observar no mundo astral e sua simbologia, começará então um novo período para a nova evolução terrestre, um período em que, mais uma vez, surgirão novas formas. Esse período seguinte ao recém-descrito nos é simbolizado no Apocalipse de João, pelos 7 sons das trombetas. Assim como a cultura depois da grande guerra de todos contra todos é caracterizada pelos 7 selos, pois hoje o vidente só pode vislumbrá-los no mundo astral, o período seguinte é caracterizado pelos sons das trombetas, porque o homem só pode percebê-la no mundo espiritual propriamente dito, onde soa a música das esferas. Assim como no plano astral, o homem percebe o mundo sob forma de imagens, de símbolos. Na música inspiradora das esferas, ele percebe o mundo do Devachan, onde, por assim dizer, se encontra o ponto máximo de tudo, o que se desvendará em seguida a guerra de todos contra todos. Assim, esse parágrafo agora aqui foi bem enigmático, não foi? mas o início era o som, né? Então, ele traz um outro elemento que a gente ainda não sabe. O que é isso, o som? O que é o Devachan? Você muda completamente o clima de onde estávamos, né? Uhum. Estávamos, assim, num clima bem materialista, né? E quando você passa para esse mundo do som, então é um clima já completamente diferente. É um clima bem sem matéria, né? O som, né? Então, aí indo para aquela pergunta, não é, Isabel? Como será a nossa evolução do nosso corpo, né? Vai ser nesse sentido aí, ó, para o som, para o Devachan, né? A gente certamente ficará mais sutil, não é? Aí a gente não sabe se vai perder os ossos, se vai perder a pele, se vai perder o quê, né? Por exemplo, né? Como é viver nesse mundo do Devachan, como é viver nesse mundo dos sons, né? Que é o que ele está falando aqui. Então, as modificações serão em vista dessa nova qualidade física do mundo que a gente vive, né? E a gravidade, como fica? Será que haverá gravidade? Ou um poder de escuta, né? Pensando em som, pensando em ouvido, Isso. estaria mais atento, né? Além orelhas enormes, talvez. Não sei, ou só orifícios, não é? Sei lá, vibrações, não é? É muito interessante usar a imaginação, né? Tudo muito sutil, tudo muito aéreo, não é? Eu acho, o som não é? Acontece no ar. É bom de ficar pensando nisso, né? Essas imagens que nos ocorrem, né? Tá bom. Alguém teve mais alguma imagem assim que surgiu quando leu isso aqui? Das trombetas, do Devachan, desse mundo, a música das esferas? Alguém teve? Eu acho que vai haver a sutilização dos corpos, menos denso.
Eu tive também uma visão assim do Bhagavad Gita, né? Quando Krishna se apresenta, Sei. que é, né, aquela Conta pra coisa. gente, como é? É indescritível, né? O Arjuna fica estarrecido, ele nem aguenta, ele pede, deu, né? Que é espetacular, né? Uma coisa que a gente não consegue. Movimento também, não é? Maravilhoso e extremamente assustador, né? Mas para nós não vai ser, porque como é uma evolução, Sim. assusta, porque quando a gente estiver lá, tá lá, né? Não assusta. A vida é sempre um grande susto, não é? A gente não vai lembrar como era aqui, não é? Isso. Tá bom, vamos continuar mais um pouquinho, Gui. Assim, representando mais uma vez no esquema baixo, aí no caso eu vou colocar a imagem do esquema baixo aí na tela. Tá. Nossas 7 épocas culturais, a linha A para B, temos a antiga cultura hindu, como a primeira antiga persa, como a primeira. A antiga persa como a segunda. A assírio, babilônico, caldaica, egípto-judaica como a terceira. A greco-latina como quarta. E a nossa como quinta época cultural do período pós-atlântico. O marco 5 seria o período atlântico, o ponto A, o dilúvio, com o qual termina aquele período. E o ponto B, a grande todos contra todos. Depois, segue-se uma cultura de 7 etapas, que seria o número 7, representados pelos 7 selos. E depois, uma cultura também em 7 etapas, representadas pelas 7 trombetas. Esse é, de fato, o limite da nossa evolução terrestre. Tá bom. Oi? 7 trombetas é aqui, ó. Quer dizer, depois dessa guerra de todos contra todos, vem o sexto, né? Isso. São os 7 selos, né? Então, a guerra de todos contra todos seria o B. O B aqui Isso. Tá perto, gente. A gente está aqui nesse cinquinho aqui, ó. Depois vem o 6 e o 7, ó. Depois tem a guerra. Tá perto. Quer dizer, perto, é longe pra caramba, né? Quantos mil anos? Não sei, mas o tempo está tendo também outra velocidade, não é? Sim. Aqui são os 7 selos e aqui as 7 trombetas, que é esse 7 aqui. Olha só, tá vendo? Muito bem. Quer dizer, aqui, antes desse A, é Atlântida, viu, gente? Aqui é o dilúvio. É o dilúvio. O dilúvio é aqui. Foi o dilúvio que supõe-se que destruiu a Atlântida. Quer dizer, aqui anteriormente teve a Lemúria e a Atlântida. Né? Atlântida. O Lemúria deve ser o 3. Sei. Que é uma civilização inteira também. Né? Por aí. Tá ótimo. É o 3, na página 66. Aparece como terceiro período Lemúrio. Tá aqui, também estou vendo aqui. Exatamente. Tudo nós, a Lemúria que é o terceiro e a Atlântida é o quarto. Aí depois vem todas essas aqui, ó. A número 1 deve ser a dos gigantes, aquela dos gigantes. Não, a 1 não tinha, né? É a hiperbórea. É isso aí, não tinha corpo físico, tá certo, a hiperbórea. Não tinha, quando aquilo tudo que ele fala que a gente está descendo lá da Lua, né? Da Lua. Pelo menos a gente está conseguindo se achar aqui, né? Nós estamos aqui na quinta época, é a nossa. Viu? Ainda faltam 2. Mas aqui da nossa leitura, eu acho que é o momento de parar, hein? Eu também acho, porque ele vai entrar em outros assuntos, né?
Aliás, Gui, eu começaria da próxima vez aqui, assim, apresentando mais uma vez, eu acho que a gente devia começar daqui, tá bom? Tá bom. Para a gente pegar o embalo aqui para o resto, porque agora ele vai entrar no outro assunto, né? Correto. Tá bom. Página Muito bem. 104. Tá bom. Tá bom, queridos. Então, vamos ler a nossa oração. E vamos lá. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas aos vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Até. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado.